Boa noite. Em um dia de derrotas no Congresso, o governo sofreu o mais duro revés na Câmara. Com o PMDB à frente, partidos da base aliada e de oposição obstruíram a votação da Lei Geral da Copa. O projeto que define as regras para o Mundial é uma das prioridades do Palácio do Planalto, mas não tem previsão ainda de ser votado. Cristina, boa noite. Isso porque hoje o ministro Gilberto Carvalho disse que a crise com a base aliada estava superada. Superada aqui nada, né, André? Está fervendo. O sentimento aqui em Brasília é que o mal-estar com os aliados vem aumentando. A bancada ruralista segue falando grosso e exige votar o novo Código Florestal antes da Lei Geral da Copa. O governo ainda pensou em enfrentar os aliados, mas foi obrigado a recuar. O Palácio do Planalto decidiu medir forças. O adversário era a própria base. Aliada, a arma escolhida costumava ser usada pela oposição. A estratégia é fazer com que a Câmara dos Deputados, todos os partidos que comungam com essa ideia, entrem em obstrução. A estratégia do governo foi ousada: enfrentar a ameaça de obstrução, justo num dia em que perdeu soldados no combate. PTB e PSC anunciaram que os 40 deputados formariam um bloco e não seriam fiéis. Nós decidimos, por interesse das duas bancadas, que vamos obstruir até termos a data certa da votação da questão do Código Florestal. Que cada um use os argumentos que tiver para defender as suas opiniões e as suas convicções. Vou colocar em votação. Foi para a pauta com um plenário cheio, mas era como se não estivessem lá, já que a maioria dos partidos entrou em obstrução, incluindo o grande aliado PMDB. A sessão convocada para votar a Lei Geral da Copa teve que ser encerrada. A oposição, que sozinha não tem força para derrubar votações, pegou carona. Nós estamos diante de um episódio em que o governo derrota o governo. A base está claramente contrária às orientações do Poder Executivo e da Presidente da República. A bancada ruralista, com cerca de 200 parlamentares, mostrou a força que tem. Nós nos unimos nos assuntos da nossa área, única e exclusivamente. Por isso que nós nunca perdemos uma votação dentro da casa. A bancada evangélica, com seus 76 deputados, aproveitou para protestar contra a liberação de bebida alcoólica. Álcool não, Copa sim! Álcool não, Copa sim! Depois da derrota, o governo redefiniu a estratégia. Vai começar a discutir Código Florestal na semana que vem, sem marcar data para votar. Já a Lei Geral da Copa... Não há prejuízo se votar semana que vem, não há prejuízo se não votar semana que vem. Veja, não há pressa, não há nenhuma tensão por causa de não ter votado até agora a Lei Geral da Copa. No início do dia, sem saber a confusão que viria pela frente, o presidente da CBF, que também estava na Câmara, chegou a afirmar: tudo está correndo normalmente, eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos apresentar uma grande Copa do Mundo. Horas antes das derrotas do governo no Congresso, a presidente Dilma fez um pronunciamento no Rio, ressaltando a importância do respeito a acordos no país. A declaração pode ser interpretada como um recado à base aliada, que preferiu ignorar a presidente. Não tenho nenhuma dúvida de que a maioria dos brasileiros cansou de conviver com práticas marcadas pela lassidão e com a nossa fama do país do jeitinho. Eu não estou criticando a nossa flexibilidade. Acho que a nossa flexibilidade é estratégica para conviver no mundo moderno. Eu estou criticando uma coisa mais rebaixada, que é o jeitinho. Porque eu acho que o povo brasileiro preza a ética, preza o respeito às regras que regem a vida em sociedade. Naquilo que depender do meu governo, esse será um país em que contratos, pactos, regras, acordos serão sempre cumpridos com rigor. Gerson Camarote, boa noite. Onde isso vai dar? Parece aquele jogo do olho no olho, quem piscar primeiro perde. Quem vai piscar primeiro, o Palácio do Planalto ou o Congresso? Olha, o impasse, viu, André, está estabelecido. Eu falei com o líder do governo, Arlindo Quinalha, exatamente sobre essa fala da Dilma, se poderia servir como um exemplo à sociedade, como uma
advertência a ser dada à base aliada no Congresso Nacional. Ele disse que sim, que os contratos teriam que ser respeitados, mas o discurso do Quinalha, logo depois dessa derrota do governo na tentativa de votar a Lei Geral da Copa, é que todo mundo assinou o contrato, o Brasil assinou o contrato, e aí ele joga a responsabilidade, ele tenta constranger a base aliada, dizendo que se tiver qualquer problema com a Copa do Mundo de 2014, se for relacionada à votação na Câmara dos Deputados, a base aliada e a Câmara como um todo pode ser responsabilizada por isso. Então, a tentativa do Palácio Planalto, nesse momento, é criar constrangimento e cobrar responsabilidade da base aliada. André? Camarote, agora explica pra gente com mais detalhes, você que acompanha todos esses bastidores, a gravidade, a profundidade dessa crise entre o Palácio do Planalto e a base aliada na Câmara, que de aliada parece que não tem nada, porque a gente vê o PMDB mandando bala, né, à frente aí do movimento, aí entra a bancada ruralista, entra a bancada evangélica e os partidos menores vão nesse bojo, quer dizer, engrossando o caldo. Explica isso pra gente. Olha, Cris, foi exatamente isso que aconteceu. O que a gente viu hoje, eu estava acompanhando, foi primeiro uma rebelião do PMDB. O líder, Henrique Eduardo Alves, estava sendo pressionado pelo Palácio Planalto para pôr em votação a matéria. Quando ele viu que a base dele no PMDB ia votar contra o governo, ele se desesperou, e aí sim é que ele encaminhou a obstrução como uma solução para evitar uma derrota formal do governo hoje, já que o governo foi derrotado ao não conseguir votar a matéria. Mas o PT estava rachado, e nos bastidores, mais da metade da bancada estava incentivando essa rebelião, porque aí esse partido, o PT, está ressentido com a saída pela substituição, o Arlindo Quinalha assumiu no lugar do Cândido Vacaretza, que era o ex-líder da bancada. Então, se os dois grandes partidos acabam incentivando essa rebelião, todos os demais aderiram. Então, PTB veio na jogada, o PSC, eles inclusive foram para um bloco de oposição hoje, o PDT, que está insatisfeito, e aí a gente vê também outras derrotas do governo na Câmara dos Deputados. A bancada ruralista está sendo utilizada como escudo, como argumento, mas na verdade a rebelião é dos partidos. E a gente vê outras, inclusive, hoje acompanhamos outras derrotas do Palácio Planalto na Câmara dos Deputados, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, quando os ruralistas conseguiram impor uma derrota ao governo, e em outras comissões que o Guido Mantega será convidado para dar explicações, e a ministra Miriam Belchior, do Planejamento, o Guido da Fazenda, e a ministra Miriam Belchior no Planejamento, para dar explicações na Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados. Ou seja, hoje foi um dia de grandes derrotas para o Palácio do Planalto na Câmara dos Deputados. Agora, Camarote, falando ainda sobre a Lei Geral da Copa, a gente vai ver agora uma declaração do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que falou sobre essa questão de transferir para os estados a responsabilidade de decidir sobre a venda de bebida alcoólica. Parece uma omissão da área federal, e se isso realmente ocorrer, eu vou trabalhar inclusive junto aos demais governadores para que a gente tenha uma posição só, né, para não ficar cada um faz de um jeito, e é óbvio que se deve ter uma posição, ou não permite em lugar nenhum, ou permite em todos. Segundo o site G1, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, informou que vai enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei para flexibilizar a proibição de consumo de bebida alcoólica nos estádios durante a Copa. Por meio da assessoria de imprensa, Cabral disse ao portal de notícias da Globo que os governos estaduais têm a obrigação de adotar todos os compromissos assinados pelo governo federal para a realização do Mundial no Brasil. Bom, Camarote, a gente viu aí Alckmin entrando na parada, Sérgio Cabral, quer dizer, com a entrada dos governadores nesse assunto para lá de polêmico, enfim, a confusão em torno desse assunto só aumenta. Agora, olha, o Alckmin fala da omissão. Na verdade, o que houve é impossibilidade. O governo não conseguiria aprovar, mesmo com essa confusão toda que a gente está vendo, se não tivesse flexibilizado a Lei Geral da Copa,
em questão de liberar o estatuto do torcedor, é o que permite aí a bebidas alcoólicas nos estádios só com a aprovação da lei estadual, ou seja, comprometendo, inclusive envolvendo os governadores disso. Se não tivesse isso daí, aí que não votava mesmo, porque envolveria os evangélicos. Então essa foi a argumentação do Palácio do Planalto e se faz um apelo. Eu conversei inclusive com o líder do governo no Senado, Eduardo Braga, que era governador quando o acordo foi firmado com a FIFA. Ele chama a responsabilidade também aos governadores. Ele diz, olha, eu assinei, era governador, o Blairo Maggi era governador do Mato Grosso, o Aécio Neves era governador de Minas Gerais, na época assinou também para receber a Copa e sediar em Minas Gerais, e o José Serra, que hoje é candidato a prefeito, era o governador de São Paulo. Então ele cobra a responsabilidade da base e também da oposição para assumir esse compromisso e dividir as responsabilidades do Palácio do Planalto com os 12 estados que vão sediar jogos da Copa, Cris.